Então, como a gente pode observar, né, até por características não só de relevo, mas também de clima que nós vamos abordar a seguir, a questão hidrográfica do México ela é complicada porque a forma como o relevo se dá e o clima seco de boa parte do país impede grandes rios. Então a gente vai ter um grande rio ao norte, que é o Rio Grande ou o Rio Bravo, que faz essa fronteira norte entre México e Estados Unidos, e o resto serão rios pequenos, né? Rios bastante diminutos em relação a outros rios da América, sobretudo de Brasil e Estados Unidos. E há nas regiões do altiplano alguns lagos importantes, como é o caso do Lago de Tenochtitlan, onde havia a capital do Império Azteca e onde hoje há a cidade do México em cima. Inclusive, é por ter sido construída em cima de um lago, né, que a cidade do México vive afundando. Isso é um problema. E por estar no meio de cadeias montanhosas também, que a cidade do México é uma das cidades mais poluídas do mundo. Ela é uma das maiores cidades do mundo, só que como ela está em uma parte rebaixada, a poluição não consegue sair, né, do relevo, então tornando a cidade do México uma cidade bastante poluída. Em termos de clima, o México ele é cortado pelo Trópico de Capricórnio, tornando um país parte na zona temperada norte, então mais ou menos metade do México para o norte é temperado, metade para o sul é tropical. É muito importante porque o México, o norte é bem mais seco que o sul e o oeste bem mais seco que o leste, sobretudo porque no oeste aqui passa-se uma corrente marítima chamada corrente da Califórnia, que é fria. E a gente sabe que correntes marítimas frias tendem a deixar o clima mais seco nas regiões. E no leste tem a corrente do Golfo, que é uma corrente quente muito importante. E nós sabemos também que lugares banhados por correntes quentes o clima é mais úmido. Então, as correntes marítimas influenciam bastante no clima mexicano. Também a questão da altitude do relevo, né? As cadeias montanhosas impedem que o pouco da umidade que viria do mar a oeste e muito da umidade que viria do mar a leste entre para o altiplano, passe pelas sierras e entre no altiplano, tornando a região do altiplano uma região seca, especialmente o norte do altiplano mexicano, que é uma região com vários desertos mesmo. Então, os climas do México é basicamente árido e semiárido no norte e no nordeste mexicano, clima de montanha nos topos das sierras, tropical de altitude no altiplano do centro para o sul e clima tropical litorâneo nas costas, lembrando bastante até o clima um pouco do estado de São Paulo, assim, de Bertioga, Ubatuba, para quem conhece essas cidades. A vegetação nas partes mais secas, desertos e estepes, né, com nas estepes, sobretudo, um predomínio de xerófitas, que são aquelas plantas que trocaram suas folhas por espinhos, tipo cactos, né? Há também em partes mais secas, estepes e florestas temperadas nos climas tropical de altitude e nos climas tropical litorâneo, sobretudo onde é mais úmido, florestas tropicais um pouco semelhante, né, um pouco menos densa que a Mata Atlântica. Então aqui um pouco um quadrinho de relação entre clima e vegetação, né? E a seguir população.